Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Saiba o porquê do descontentamento de Gabriel Barbosa e o que aconteceu após a vitória por 2-1 sobre o Fortaleza no Maracanã no último sábado. Com os placares de domingo, Flamengo fica a apenas 3 pontos da liderança. E exame constata lesão na parte posterior da coxa esquerda do atacante Pedro Rocha. Saiba por quanto tempo ele fica parado e quais os jogos em que ele pode desfalcar a equipe. Ficou curioso, né? Então te prepara porque a partir de agora é tudo nosso. Mengão vem pesa no ataque, ajeitou, bateu, golaço! Gol! Este que é mais um quadro da playlist Tudo Sobre Flamengo. Já chega largando aquele like. E se você quiser permanecer sempre muito bem informado sobre tudo que acontece no Flamengo, tá vendo essa marca d'água aqui? Esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Clique no botão inscreva-se no canal, assinar o sininho de notificação e fique sempre por dentro de tudo que rola no Mengão. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link tá na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. Mas vamos lá com a informação, até porque tem muita informação, então peço que você acompanhe este vídeo até o final. E muita gente ficou se perguntando o que teria acontecido após a partida em que o Flamengo, com apenas 10 jogadores, obteve a vitória nos minutos finais por 2-1 sobre o bom Fortaleza, bem treinado pelo técnico Rogério Ceni no Maracanã, no último sábado pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel Barbosa, que começou a partida no banco de reservas, entrou após o intervalo e, mesmo não tendo uma participação, um desempenho muito bom, foi dele o gol da vitória do Flamengo, após uma jogada de Mateuzinho pelo setor direito. Gabigol, mais uma vez aí, entre aspas, salvando o Flamengo, ele que também fez os gols do empate obtido nos minutos finais diante de Botafogo e Grêmio nesta sequência dos jogos no Maracanã. Fato é que ele saiu pistola do campo e ficou durante algum tempo enquanto os demais jogadores confraternizavam, comemoravam a vitória, da maneira heróica, conforme aconteceu, já que o Flamengo perdeu Pedro Rocha por lesão e Domi já havia efetuado as 5 substituições a que teria direito. E ele ficou no túnel que dá acesso ao vestiário, imagens, a câmera da TV Globo flagrou ele conversando, parecendo estar sendo amparado pelo vice de futebol, Marcos Braz, e desabafando. Tanto que houve até mesmo a pergunta, Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro, chegou a perguntar para o dirigente se havia acontecido alguma coisa, se existe algo no relacionamento entre Gabigol e Domenech Torrent, e se há crise no Flamengo. O Marcos Braz até soltou um palavrão, ficou meio que indignado com a pergunta e foi categórico. Não existe problema nenhum, não há crise e realmente não há. Eu vou contar aqui o que aconteceu exatamente através do que eu pude obter de informações de fontes ligadas ao departamento de futebol. Acontece que ao final do jogo, é normal que os atletas que compuseram o banco de reservas e que jogaram menos de 30 minutos façam um trabalho físico juntamente com o preparador, até para poderem manter a forma e tal, e não ficarem tão defasados assim com relação aos demais atletas, principalmente os titulares, já que existe o problema do ritmo de jogo para aqueles que não estão atuando e existe a questão também física, afinal de contas, se não entra em campo, se só treina, pode acontecer uma atrofia. Isso não é novidade, com o Domi isso já acontecia. Aliás, desde que o Vanderlei passou pelo Flamengo, em 2014, essa prática foi implementada no rubro-negro. Fato é que o Gabigol foi chamado para efetuar o treinamento, e daí a indignação dele, porque ele entrou no intervalo, não que ele não tenha se insurgido, tenha se insubordinado, ele sabe que isso é praxe e que isso acontece, e em situações anteriores, ele que lá atrás, chegou a figurar no banco de reservas, lá no início dele, quando ele chegou ao Flamengo, mas ele sabe, até pelos demais atletas, pelos companheiros que passam por essa circunstância, de que ele teria que fazer isso
caso ele não tivesse jogado mais que 30 minutos. Mas ele jogou um tempo inteiro, já que ele retorna no segundo tempo, né, com o time, no lugar do Pedro, que começou como titular. Daí, portanto, o descontentamento dele. E aí o Marcos Braz, vendo de longe o que aconteceu e tentando entender, interpela o jogador que deixa o campo. E aí Gabigol explica ao Marcos Braz o que teria acontecido. O Marcos Braz dá razão ao Gabigol, tranquiliza ele, dizendo que não existe problema nenhum, que se necessário o próprio Braz conversaria com os integrantes da comissão técnica para desfazer o mal-entendido. O que aconteceu na representação neste domingo dos jogadores, houve uma conversa, né, para parar as arestas e impedir que qualquer ruído de comunicação aconteça. Portanto, não existe problema nenhum e não existe crise. O que aconteceu foi isso, né? Gabigol ficou, vamos dizer assim, chateado, porque teria sido mandado que, mesmo ele tendo jogado um tempo inteiro, que ele fosse treinar com os demais reservas, né, ao final da atividade. O Flamengo que acompanhou neste domingo os placares dos demais jogos no complemento da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou muito satisfeito com o empate do Internacional com o Bahia, clube que o Flamengo goleou no Pituaçu na última quarta-feira. O Inter vencia até os últimos minutos, quando o Bahia empatou a partida, que terminou em 2-2. Com este resultado, o Inter, né, que empatou as últimas 2 partidas, Flamengo que venceu seus últimos 3 jogos e, portanto, tirou somente nas últimas 2 rodadas 4 pontos da liderança. O Flamengo que tem 14 pontos contra 17 do líder do campeonato. Apenas 3 pontos, uma única vitória. Flamengo, que depois das 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão para Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, não perdeu mais. De lá para cá, são 4 vitórias e 2 empates. 3 vitórias dessas consecutivas obtidas nas 3 últimas rodadas. O Flamengo que enfrenta o Fluminense no clássico Fla-Flu, com o mando do Fluminense, na próxima quarta-feira, no Maracanã, mas mesmo estando a apenas 3 pontos da liderança, eu acho improvável que o Flamengo alcance a primeira colocação. Tudo por conta dos critérios de desempate. Lembrando que, além do Internacional, né, ainda tem São Paulo, aí uma galera aí para completar os jogos que faltam, Vasco, Palmeiras, então, que tem um jogo a menos que o Flamengo. Então, o rubro-negro também tem que levar isso em consideração. Levando em consideração apenas o Internacional, mesmo que todos os outros resultados aconteçam em favor do rubro-negro, né, e o Flamengo obtenha a vitória, claro, diante do Fluminense, faça a sua parte, o Flamengo chegaria aos mesmos 17 pontos do Internacional, né, fazendo a mesma campanha, 4 vitórias e 2 empates. O primeiro critério é número de vitórias, o Flamengo empataria com o Internacional, e o segundo critério é saldo de gols. O problema é que o Inter, hoje, tem 8 gols de saldo, fez 13 gols e tomou apenas 5, contra apenas 1 gol de saldo do Flamengo, que fez 11 gols, não é razoável, muito bom, inclusive tem os melhores ataques, mas também tem uma das piores defesas. O Flamengo tomou 10 gols em 8 partidas. E justamente por isso o Flamengo teria que fazer uma goleada histórica em cima do Fluminense, e o Inter também teria que perder por uma longa margem de gols, uma extensa margem de gols, para que o Flamengo ultrapassasse o Inter no saldo e se tornasse o novo líder do Brasileirão. O mais provável é o Flamengo, mantendo essa sequência vitoriosa, chegando à 10ª rodada diante do Ceará em Fortaleza, no Castelão, em condições de assumir a liderança do Brasileirão. Aí sim eu acredito que o Flamengo tenha plenas condições, desde que, é claro, vença o Fluminense. E não foram boas as notícias neste domingo, pelo menos uma notícia ruim, já que a comunicação do Flamengo informou que o exame de imagem ao qual foi submetido o atacante Pedro Rocha constatou um estiramento na parte posterior da coxa esquerda do jogador, que entrou no segundo tempo diante do Fortaleza, mas pediu para ser substituído após trocar um passe no meio-campo. Já no campo de ataque,
ele que sentiu uma fisgada na parte posterior da coxa e o Flamengo já tinha feito as 5 substituições, então não poderia mais mudar ninguém, né? A suspeita era justamente de estiramento, que acabou sendo confirmado neste exame feito neste domingo. O atleta já está em tratamento intensivo, mas fato é que está fora da partida diante do Fluminense. Pelo grau do estiramento, se for um estiramento leve, existe até a possibilidade de que ele possa enfrentar o Ceará no fim de semana, já que o próprio Rodrigo Caio recentemente teve um estiramento no adutor que é mais complicado do que a parte posterior da coxa e em uma semana, menos de uma semana inclusive, já estava recuperado e foi até titular diante do Santos, ele que havia se machucado no clássico com o Botafogo. Então existe sim a possibilidade de que ele possa ficar à disposição diante do Ceará, mas tudo vai depender da sua recuperação ao longo da semana. E você, ficou chateado com essa situação do Pedro Rocha? Afinal, era um jogador que estava subindo de produção, vinha tendo bom desempenho pela mão do Domi e poderia ser uma opção aí no ataque, já que o Flamengo também não sabe se vai poder contar com Bruno Henrique, que é o jogador da posição, mas está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito. E com relação à liderança do Brasileirão, você acredita que o Flamengo pode reconquistar a liderança? O Flamengo foi líder até a última rodada do Brasileirão no ano passado. Na 10ª rodada, diante do Ceará, ou acha que uma combinação de resultados pode colocar o Flamengo na liderança já no Fla-Flu deste meio de semana? E sobre a situação do Gabigol, você dá razão a ele de ter tido aquela reação, né, só porque foi chamado para treinar com os demais jogadores reservas ao final da vitória diante do Fortaleza? Deixa abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui no alto da sua tela. E se você quiser ajudar no fortalecimento do canal, agora temos o Clube de Membros. Com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais no fortalecimento do canal, além de aumentar ainda mais a qualidade do nosso conteúdo. Mas se você não tiver condições para contribuir, não tem problema. Tá vendo essa marca d'água aqui, esse botãozinho vermelho no seu computador? Ou então essas letrinhas vermelhas abaixo do seu vídeo, no seu smartphone? Este é o botão inscreva-se. Se você clicar no botão se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação, já estará ajudando enormemente no crescimento do canal, além de permanecer muito bem informado sobre tudo o que acontece no Flamengo. Não saia sem antes deixar aquele like e não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram aqui na sua tela? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal através de uma de nossas playlists, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.